Então hoje eu estou aqui, ó, a honra, né? Estar aqui com o Nader Cury, mais um amigo aí que o mercado imobiliário me colocou. Nader é arquiteto, construtor, né? E praticante de voo livre, surf, ciclismo. Muito bom estar Marcelo, contigo. prazer é meu, cara. A gente já estava para fazer isso há um tempo, né? E a gente já se conhece há muito tempo das obras, das vendas, das compras, né? A gente é parceiro aí há bastante tempo, então é um prazer vir aqui bater, trocar uma figurinha contigo aí para contar as histórias aí da nossa vida. Não, a honra é toda minha e o privilégio é todo meu, porque Obrigado. assim, como arquiteto, né? Pô, há quantos anos já no mercado? Muito, né? Muito tempo. E sim, muitos projetos e construtor também, né? Principalmente, né? Porque na verdade a arquitetura, a construção foi quase que o caminho que eu já queria seguir. Quando eu comecei a fazer arquitetura, eu sou um cara muito inquieto, né? E eu estava fazendo arquitetura, mas eu sabia que a minha vida ia ser voltada para a arquitetura, mas para a obra em si. Eu, durante a faculdade, projetava aquela coisa toda que você era meio obrigado, mas já sabia que não era o escritório que eu queria ficar sentado numa prancheta fazendo projeto. Apesar de todos os projetos das casas que eu construo, você sabe que eu dou piruada e eu sou o que mais mudo, que quero me adaptar, quero mudar aquilo, mas não sento para fazer projeto. Então, desde o tempo de faculdade, eu já fazia estágio em obra, porque eu via para mim naquilo ali como uma coisa que ia me satisfazer profissionalmente mais. E, por outro lado, também pela mesma coisa, como eu sou um cara muito inquieto, eu sabia que eu não ia conseguir entrar no escritório de arquitetura, ou que eu tivesse, ou trabalhasse no escritório, por ficar horas numa prancheta sem ver a luz do dia, aquela coisa toda. Então, a minha vontade sempre era trabalhar em obra, até para poder adequar o meu jeito de ser, de poder ver a coisa acontecer, aquele movimento todo. Então, já desde o meu começo, eu já estagiava em obra e já sabia que isso ia ser meu futuro. E começou aqui na Barra mesmo? Cara, não, é incrível. Eu comecei fazendo um prédio, cara, na Ilha do Governador. Me lembro direitinho, Rua Manuel Marreiros, se eu não me engano. Era assim, era um grupozinho de pessoas amigas e da família. E a gente, pô, meu pai me incentivando também naquela época, sabendo o que eu queria fazer, a gente resolveu fazer um prédio ali, cara. Eu não sabia nada de obra, né? Mas sabia o que eu tinha aprendido durante meus estágios, mas era a primeira vez que eu tomava frente de alguma coisa. Mas acabou que a gente fez o prédio foi vendido, acho que deu lucro, mas ele foi minha primeira experiência mesmo como tomando a frente de alguma coisa em relativo a um prédio, entendeu? Mas eu tinha assim, eu ficava consultando demais, perguntando demais, porque eu não sabia nem qual era o andamento direito, qual era as etapas, porque eu já tinha que planejar para frente. Pô, a gente está falando aí, cara, de coisa de mais de 50 anos atrás, né? Mas essa veia de engenheiro e arquiteto não veio do pai. Então, o pai era advogado, né? Não. A família inteira, do lado do meu pai, inteira, é tudo do lado da advocacia. Um é promotor, outro é procurador, tudo voltado para o direito. Eu tinha toda a oportunidade de pegar uma coisa pronta, porque meu pai tinha um escritório, meu pai sempre foi um grande advogado, um grande promotor público, e eu tinha tudo para pegar uma coisa pronta, e a família inteira, primos, tios, todos do lado da advocacia. Mas eu já sabia que aquilo ali, eu via meu pai estudar demais, cara, ele era um tremendo advogado, mas ele não parava nunca de estudar, porque o direito é uma coisa que muda muito, tem muita coisa para aprender. Então, meu pai mesmo falava, cara, eu passo minha vida estudando. Não é que eu não quisesse estudar, mas não era aquilo ali que eu ia querer para mim, apesar de eu ter tudo meio mastigado já. Então, eu fui o único da família que saí para o lado da... Essa é uma coincidência que eu tenho contigo, porque eu também sou inquieto pra caramba, não de voar e tudo. E meu pai também, pô, advogado, fera, com tudo pronto, mas estudar, quando ele me botou ali para estudar, para fazer fórum com meu tio, eu falei, cara, não é isso que eu quero também, não. Isso que eu quero, Pô, tem que estar na rua, o negócio é a rua, eu não consigo ficar focado. Aí hoje eu vim entender, com 60 anos de idade, fui diagnosticado com TDAH, hiperatividade e impulsividade. Pô, por isso que eu não consegui estudar. Eu devo ter tudo isso, com certeza, porque eu não consigo também parar.
E engraçado que nessa época, por que de repente eu escolhi arquitetura? Uma coisa que eu adorava, que eu acho que vou até voltar uma certa hora, é pintar e desenhar. Pintar óleo, desenhar crayon. Cara, eu desenho e pinto muito bem, mas nunca mais fiz. Se você pegar minhas pinturas e desenhos que eu fiz com 13, 14 anos de idade, você fala assim, pô, não acredito que tu fez isso com essa idade. Mas eu, apesar de ter essa inquietude toda, eu quando sentava para pintar e desenhar e essas coisas todas, cara, era como se eu me desligasse totalmente do que eu sou normalmente, entrasse em outra vibração da minha vida. Cara, eu ficava assim 3, 4, 5, 6 horas na frente de uma prancheta, por cima de uma tela. Cara, era assim, ninguém entendia como é que eu podia ser tão diferente quando eu começava a pintar. Eu mudava completamente. Mas era a única coisa que me tirava do meu estado normal, que é ser muito agitado. Como você falou que você era, eu sou a mesma coisa também. E aí foi quando eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que seja mais ou menos ligada às artes, vamos dizer, falar dessa forma, que aí eu caí para arquitetura e vi que o fazer uma obra era um troço muito legal. E aí eu comecei a fazer e é uma paixão que eu tenho, eu adoro construir. Tu já tem inúmeras casas, né, que tu já fez na Barra. Cara, na Barra tu começou, sei lá... Olha, para você ter uma ideia, o Pedra de Itaúna, a segunda casa do Pedra de Itaúna eu construí. Só tinha uma casa ali dentro, cara. Eu me lembro que naquela época tudo era meio dolarizado que a gente fazia, né? A gente quase não falava do dinheiro que a gente tinha, porque a desvalorização era assim, uma coisa absurda. Então tudo que a gente fazia, a gente já jogava pro dólar. E eu tenho na minha cabeça que o primeiro terreno que eu comprei no Pedra de Itaúna foi assim, eu não me lembro se foi 3 mil ou 6 mil dólares. Então tu imagina o seguinte, cara, bota 6 mil dólares ao dólar de hoje. Cara, não dá, você não faz nem, tira nem a documentação. Não tira nada. De um terreno. Mas era o que era naquela época, porque simplesmente era um condomínio que estava acabando de ser feito, não tinha nada construído, tinha uma casa. Então, é aquele negócio. Mas só no Pedra de Itaúna, depois, construí só no Pedra de Itaúna 32 casas. Isso é pioneiro na Barra e na ativa até hoje. Né? Eu tenho hoje, assim, numa conta por alto, mais de 150 casas construídas aqui nos condomínios todos da Barra, praticamente construí e construo neles todos. Pô, nós mesmo já vendemos algumas, né? Porra, venderam algumas, não só terrenos como casas. Eu te conhecia só de nome, né? Aí depois com o meu sócio, que foi que me apresentou, que é... E isso a gente já se conhece, sei lá, há mais de 20 anos, há mais de 20 anos, mais de 25 anos. Com certeza, absoluta. Pô, a bariátrica que eu fiz tem 10 anos já. Então a gente conhece há 30. Pô, eu tava gordo pra caramba e tu me incentivando com os esportes, eu vendo você pedalando pra caraca, eu falei, caraca. Eu falei, pô, o Nádia consegue, eu tenho que conseguir, pô. O Nádia é mais velho que eu, tá lá subindo, vai pra... E hoje tu tá mais magro, mais seco, mais inteiro do que eu, cara. Não, mas o teu, assim... Pô, voo livre. Pioneiro no voo livre. Tu é referência aí, pioneiro. No surf, já surfou pra caramba também. Quebra-mar, foi pra Barra com 2 anos de idade, 3 anos de idade. Fui pra Barra com 2 anos de idade. Isso é engraçado que eu vim parar na Barra, são aquelas coisas da vida, né, cara? Que um mal acaba vindo para bem no meu caso. Cara, eu nasci no Meier, eu morava no Meier, e quando eu nasci, eu tinha bronquite asmática. E meu primeiro ano de vida, meu pai conta, que era assim, eu chorava, cara, a noite inteira, eu não conseguia dormir. Todo entupido, todo cheio de bronquite, todo cheio de asma, aquele negócio todo. E foi tentado de tudo em termos de tratamento para mim, e nada resolvia. E aí teve um médico que chegou para meu pai e falou que assim, cara, leva o moleque para tomar um banho de mar para ver o que acontece. Meu pai me levou para tomar um banho na Ilha do Governador. Cara, foi a primeira noite que eu dormi, depois daquele dia. Meu pai chegava a botar o colchão em pé, inclinado na parede do quarto, para ele encostar comigo no colo, para ele poder descansar. Você vê que loucura. Para eu ver se eu dormia alguma coisa. Nesse dia que ele me levou na praia, ele falou, cara, impressionante, o moleque passou 2, 3 dias sem ter problema nenhum de asma. Vou morar na frente da praia. Aí, cara, vir para Barra naquela época era desbravar o que não era considerado o Rio de Janeiro. E aí
a gente vinha para um lugar alugado para ficar assim 1, 2 dias, até começar a ter um prédio em construção. Na praia a gente morou no primeiro, praticamente, tinha o Sobre as Ondas, que era o primeiro prédio da praia, ali na esquina do Olegário Maciel. Na praia depois, prédio, não tinha nenhum. E papai comprou o primeiro prédio que estava em construção, e a gente ficava alternando assim, ele conseguia alugar um apartamento ali que tinha na Olegário, para a gente poder vir mais à praia. E quando esse prédio ficou pronto, a gente direto veio morar. A gente foi morador desse prédio, os únicos moradores, um prédio de 22 apartamentos, uma coisa dessa. A gente foi o único morador durante 18 anos. Não morava ninguém, porque quem era dono de algum apartamento vinha passar férias. E o cara falava que assim, quando sabia que a gente morava na Barra, mas vocês vão e voltam para o Rio todo dia? Porque eu estudava na Tijuca. E isso quando eu entrei no colégio. Então eu ia de motorista, meu pai me levava. Alto da Boa Vista direto. Não, era o único meio de sair da Barra. Eu vim da Tijuca, né? Eu, criança, fui morar na Muda. Aí eu vinha para cá para passar o dia na praia, final de semana na casa de amigo que tinha casa de praia ali no 3 e 100, que é antigo também. O famoso 233, rodoviária Barra, que era o ônibus que a gente pegava. Tinha horário para ele passar e tinha horário para ele parava de passar. Mas foi uma época fantástica. Então, quando eu digo que foi um dos males que vem para bem, foi por causa disso. Porque você imagina, eu com 2 anos, cheguei a te mostrar uma foto ainda há pouco aqui, que a Barra não tinha nada, eu sentado na praia, fotografado em direção ali, a região do PP por ali, tu não via poste, não via casa, não via um prédio, não via nada. Você vê dali, você já vê a Gávea, tudo. A Barra não tinha absolutamente nada. E aí, cara, imagina para um moleque que tinha isso, ter a praia totalmente deserta. Porra, cara, eu tive uma infância assim maravilhosa. Então foi pescando, mergulhando, nadando. Minha diversão, final de semana. Final de semana, não, para mim, realmente, o que distinguia final de semana é ter colégio ou não ter. Porque o resto dos dias era simplesmente como se fosse férias para mim. E aí chegou numa época que eu já era maior, não dava para minha mãe ficar me acompanhando na praia. Meu pai contratou um cara que vinha de Lambreta, da Tijuca, e era um guarda-vida, para ele poder ficar comigo na praia. Porque não fazia sentido. Se eu vim morar na praia para curar alguma coisa, eu tinha que ficar na praia, e era onde eu me divertia. Mas não tinha luz, a luz terminava às 6 horas da tarde, a água era de pipa, telefone, nem pensar, né? Televisão, não via televisão. As pessoas, quando eu ia para o colégio, falavam de filme, disso, eu falava, eu não vejo televisão, porque luz acaba às 6 horas da tarde, durante o dia, ou eu estou no colégio, ou eu estou na praia, e de noite era lampião. E assim foi durante muitos anos. E papai conta o seguinte, nesse prédio que a gente morou, tinha um poste de luz ainda ali em frente, papai pediu para dar o Olegário Maciel e puxar um poste até em frente ao prédio, porque a praia inteira, além de não tinha pista, não tinha nada, era uma terra batida, não tinha luz também. Então o último poste, ou o único poste que tinha ali na praia, hoje eu estou falando do quebra-mar ao Pontal, para nego entender bem. O único poste que tinha estava ali, em frente ao prédio, cara. Meio loucura, né? E aí o esporte começou. Primeiro foi o quê? Foi surf? Primeiro foi surf direto, cara. Minha vida até começar a voar era surfando e pescando e mergulhando, convivendo com o pessoal, com os pescadores da Ilha da Coroa ali, que eram meus amigos, porque eu não tinha amizade ali na praia. Meus amigos, assim, eram alguns poucos que moravam por ali em volta, mais para trás, que pegavam onda, na época eu comecei a pegar onda, e depois fui com o pessoal ali da Ilha da Coroa, que me dou até com alguns ainda, mas que eram pescadores, virados guarda-vidas, e ali eu fui crescendo no meio disso. Então, pescar, surfar, futebol de praia, de areia, que era sempre... E assim foi minha vida inteira, brincadeira maravilhosa. Aí depois que veio o voo livre? Depois veio o voo livre, cara, porque alguns amigos do surf falaram, cara, tem um negócio em São Conrado, os caras estão voando numas pipas. E aí teve um dia que eu saí do quebra-mar remando, porque, cara, até para ir para São Conrado não era uma coisa fácil, não tinha túnel. O túnel foi aparecer muitos anos depois. E aí eu saí remando um dia que não tinha onda, saí remando do quebra-mar, fui para a praia de São Conrado e fui ver as tais pipas voando. E ali estava começando o voo livre.
Eu olhei para aquele negócio e fiquei totalmente enlouquecido com aquilo, né? Falei, cara, que troço de louco, imagina isso. E aí resolvi, Luiz Cláudio Matos foi o primeiro cara a voar no Brasil. Eu procurei o Luiz Cláudio, morava aqui em Jacarepaguá. Falei, cara, como é que eu faço? Ele falou, tem que fazer o curso, não sei o quê. Eu me lembro que na época eu vendi um autorama. Era um moleque que brincava de autorama, que hoje nem sabe nem o que é. E eu tinha uma maquinazinha de filmar, que eu filmava o meu surf ali, alguma coisa. Eu falei, cara, eu tenho que ter um dinheiro para fazer esse curso. Aí eu vendi um autorama e vendi essa minha máquina de filmar. E com isso eu paguei o curso. E comecei a fazer o curso naquela época. Só que contei para alguns amigos, e isso um amigo fala para o pai, e só sei que um pai desse amigo falou para o meu pai que eu estava fazendo um curso de voo livre. O nego chamava de pipa voadora, tinha uns nomes que eu nem me lembro mais quais são. Cara, meu pai soube, na mesma hora ele chegou para mim e falou, ó, se continuar, tu vai continuar tendo um pai, mas vai perder um amigo. Aí eu falei, cara, eu vou ter que adiar esse meu começo, porque isso foi assim, anos 70 que começou o voo livre, foi mais ou menos por aí. Mas aí, passado 3, 4 anos, aí não teve como segurar. Aí eu comecei, final dos anos 70, final dos anos 80, porque o voo livre foi eliminado de 70, quando deu ali final de 70, começo de 80, eu já estava voando, e voo até hoje já tem mais de 45 anos. E voa muito, né? Cara, eu sempre fui um cara muito dedicado, eu voo muito em quantidade, não esse ano, mas eu vou muito em quantidade. Eu sempre fui um cara muito focado e sempre quis fazer as coisas bem feitas. Eu nunca fui um cara extremamente talentoso. Se talentoso era o PP, talentoso são outros amigos. E o PP começou também no surf, não foi? O PP começou no surf, e o PP era um cara que eu admirava demais do surf. Meu surf, eu surfava muito ali no Quebra-Mar, que era o lugar que mais a galera surfava, era ali ou então na Macumba. Mas o Quebra-Mar, pelo posicionamento, pelas zonas, pelo fundo que tinha, era o lugar que a gente mais surfava, era excelente. E o PP, cara, eu ficava olhando as ondas do PP, eu conhecia, mas não era minha... Para mim ele era um ídolo total, porque eu achava o cara um fenômeno, mas eu não me dava com o PP. Quando eu comecei a voar assim, aí o cara que eu considerava meu ídolo no surf, virou meu amigo no voo livre. A gente tinha praticamente a mesma idade, a gente tinha a mesma idade. As filhas nasceram praticamente na mesma época também. E aí, cara, eu fiquei amigo de um cara que eu era fã total, entendeu? Então, eu estava falando, eu sou um cara esforçado. O PP era um talento, entendeu? Ele era talentoso, ele precisava voar muito pouco para voar muito. Eu precisava treinar muito para voar bem, entendeu? Mas voo até hoje. Mas tu já saiu de Petrópolis não sei quantas vezes, foi parar... Petrópolis é um lugar espetacular para voar, né? Então, a gente... Num dia bom de voo, a gente saía de Petrô, vou falar isso, mas não pode fazer mais, estou falando isso aqui, mas que ninguém faça, porque não pode. Mas num dia bom a gente decolava de Petrópolis e vinha pousar aqui na Barra. No YouTube ainda tem alguns vídeos não gravados desses voos decolando de Petrópolis e pousando aqui na praia. A gente já sabia que ia dar, né? A gente já conhece a condição, então a gente já brincava, antes de decolar, já falava, cara, hoje é dia de tomar água de coco na praia. Eu tenho isso gravado, é engraçadão, que eu falo isso, e aí vem, né, cara, voando, assim, cruzando o Rio de Janeiro alto, ia vinha 3, 4 vezes a altura da Pedra da Gávea, saído de Petrópolis, pegando as térmicas e tal, e pousava na praia. Ou então decolava de Petrópolis, outros voos também que a gente fazia legal, decolava de Petrópolis e ia pousar em Itacuruçá, Mangaratiba. Caraca. Assim, voos. Ou então ia direção oposta, ia direção a... Quanto tempo de... Cara, depende do dia. Tem dia que você faz um voo desse rápido, depende da condição meteorológica, das térmicas. Então tem dia que você vai pegando a térmica com mais velocidade, o teto está mais alto, você faz mais rápido. E tem dias que o mesmo voo pode dobrar o tempo de voo, porque o voo está mais lento, as térmicas estão mais lentas. O legal do voo é isso, porque não tem uma... Não é que nem motor, você bota o motor e vai... Sim, não. Não, você é que nem um velejo. O vento está fraco, você vai para lá, vem para cá, abre a vela. O voo livre é mais ou menos isso. Só que o barco você está em 2 dimensões, né? O voo livre você está em 3 dimensões, que é diferente. Então tem que ter uma sensibilidade, um conhecimento maior e tal.
como eu também já decolei daqui, de São Conrado, e posei perto de Angra, decolei daqui, posei na subida da Rio Petrópolis. E isso eu faço até hoje, né? Esse voo livre eu faço até hoje, porque para mim é assim, eu me alimento disso para poder trabalhar com a cabeça boa, entendeu? E eu acho que deve dar uma conexão com, sei lá no alto com Deus, uma paz, sei lá. Ô Marcelo, eu nunca tive essa experiência, só voei de avião, né? É diferente, porque ali você não tem barulho, você está com vento no rosto, então você vai criando uma sensibilidade. Primeiro, o lance de voar é muito mágico, né? Eu voo esse tempo todo, são milhares de voos feitos, e o fato de você estar num objeto ali, que é a asa delta, que você não tem motor, e você com a força da natureza, ela te joga às vezes, cara, você está 50 metros do chão, aí você pega uma corrente ascendente, em coisa de 5 minutos você está quase 3.000 metros de altura, cara, não tem como você não se surpreender com isso, entendeu? Porque é muito maluco isso, é uma potência, uma térmica, que te bota para cima, às vezes numa velocidade, numa força tal, que se você não segurar firme a asa, dependendo dessa corrente térmica, ela faz você capotar. E sentir isso tudo, cara, você falou o negócio de Deus, cara, não tem como você não estar voando a 3.000 metros de altura, sem barulho, sem nada, só com o poder da natureza, e olhar assim a terra de cima, olhar assim variadas topografias, lugares que a gente voa, cara, e não se sentir um zero, né, cara? Porque você olha para aquilo ali e tu fala, cara, olha o tamanho disso tudo, olha onde eu tô. Cara, alguma coisa realmente muito grande tem que estar por trás disso tudo, né? Não é à toa. Não, a conexão é assim muito grande. E a gente valoriza isso. Não é o tempo de voo que a gente acha que aquilo ali passou a ser uma coisa normal. Cara, não é normal. E a beleza que a natureza te dá, não só nessa força que ela demonstra, como tudo que você vê de cima dessa forma, que é diferente, você está na janela de um avião, você está pendurado olhando o mundo de cima ali, né? Todo diferente do que acontece embaixo. Os vídeos que você posta, cara, cada vídeo... É incrível, pô, né? Ver o Cristo lá de cima... Não, e você imagina aquilo, você está voando aqui, que é uma topografia mais conhecida. E ela é linda, por sinal, né? Mas quando você voa no interior, que você voa assim em cima de lugares que você sabe que o homem ali nunca passou. Ele pode passar voando como eu, mas você olha assim uma vegetação que ainda está preservada, e isso às vezes, cara, onde o olho alcança, você vê que poucas pessoas, porque não tem estrada em determinados lugares. Aí você fala assim, cara, como esse mundo é incrível. Eu estou falando de uma fraçãozinha pequena do que você está vendo, né? Então, realmente é impressionante. Tu já voou também muito para lugares assim também? Não, eu vou o Brasil, já voei em dezenas de lugares no Brasil, entendeu? Do Nordeste, a região centro-oeste do Brasil, assim, Brasília, Cada lugar paisagem, então... não, tem paisagens assim inacreditáveis. Aqui mesmo em Petrópolis, você tem voos que você faz voando na Cordilheira, eu já saí voando dali, fui voando em direção a Friburgo, passei e fui embora. Mas você vai naquela cordilheira ali, cara, a quantidade de cachoeiras que você não vê de quem está de carro, independente de onde você esteja. Aquilo ali só vai ver alguém de helicóptero ou só vai ver alguém voando de asa. E você vai voando, passando assim do lado de cada precipício, com cada queda d'água, que as pessoas não têm ideia. Você passa voando por cima do dedo de Deus. Caraca, cara, tem coisas assim que você fala, pô, obrigado por eu estar aqui. Sabe aquele negócio que você agradece? Você fala, cara, eu sou um cara muito privilegiado. É mesmo. Porque eu poder desfrutar disso daqui, a gente sabe que pouquíssimas pessoas têm esse privilégio, entendeu? Então é um privilégio poder desfrutar da beleza que a gente tem, não só no Rio, como em qualquer lugar que você voa, que você pode desfrutar disso tudo. Mas nem sempre sabe onde vai pousar, né? Não, esse aqui é o legal. Nunca sabe. Tem noção, não, então, mas pode mudar tudo. tudo. O legal é esse, porque você decola com um amigo, você faz 1000 planos. Cara, faz o seguinte, vamos decolar hoje, posar, não sei onde, vamos posar em Niterói, posar no Rio, posar em Itacuruçá. Quando você voa, às vezes você voou 10 minutos, tá pousada, a galera toda foi embora, tu só tá escutando no rádio, eu tô aqui a 3.000 de altura, e tu tá ali no maior calor, sabendo que vai ser o último a ser resgatado. Pô, e aí, pessoal, o voo livre tem essa característica.
Porque você decolou, você nunca sabe o que pode acontecer. Eu já passei por tudo que você pode imaginar. Tu já teve acidente, que eu me lembro também? Já tive. Mas graças a Deus foi o único acidente que eu tive de asa. Quer dizer, foi um acidente porque a asa quebrou, eu capotei, tive que abrir paraquedas. Mas na verdade eu não me machuquei. Então eu tive um incidente que a asa numa térmica dessa que eu estava falando, que elas são muito fortes e ela pode levar a isso. Era um dia que eu não era para eu voar. Era um tempo de voo que você se sentia mais poderoso do que você na verdade é. Você cai nessas realidades também, né? O esporte te coloca no seu lugar. Me lembro que amigos meus que voavam muito mais do que eu estavam desmontando a asa e eu falei, não, eu vou voar, hoje eu vou voar, não tem essa de... Cara, eu paguei com a asa capotando. E agora, qual é a sensação? Não, cara, a sensação você não dá pra... Você nem sabe que capotou, Marcelo. É muito rápido. É muito rápido, cara. Eu não tinha ideia. E é uma coisa que a maioria dos pilotos não tem essa sensação porque ninguém treina isso. Ninguém treina a capotar com uma asa. A gente sabe o que tem que fazer. Porque pensa assim, pô, vou morrer. Não, você não pensa nisso. O que é engraçado, não dá tempo. Todo mundo voa de paraquedas. A gente voa com paraquedas na asa. O paraquedas vai no teu cinto e você vai conectado na asa e o paraquedas também está conectado na asa. Por quê? O tamanho do paraquedas ele é dimensionado para o teu peso e o peso da asa. Mas as pessoas falam assim, poxa, mas o peso seu mais da asa você vai cair mais rápido. Mas na verdade é o contrário. A asa ela faz uma resistência ao vento quebrada. Então o paraquedas é menor. Então quando você cai junto com a asa, você vai cair numa velocidade menor. E a gente não pode levar um paraquedas enorme para cair só você, até porque seria uma coisa muito mais complicada. Então eu me lembro nesse dia que eu estava voando e de repente eu senti que eu não estava mais. E você sabe que alguma coisa deu errada, mas você, naqueles milésimos de segundo, você não sabe o que é, que nem um de carro. Quando alguém capota de carro, você fala, qual é a sensação? Cara, não deu nem para ver. Quando o carro parou é que eu vi que eu capotei. Isso aconteceu comigo. Não é isso? E aí eu sabia que eu tinha capotado, eu sabia que eu tinha quebrado, só não sabia de que forma que eu estava, para onde eu estava, para onde, o que eu estava vendo. Eu só sabia que eu tinha que pegar meu cinto, pegar meu paraquedas e lançar. E nessas horas, o que acontece? Que você treina isso no chão e você sabe que vai acontecer, mas só na prática e nessa hora que você vai botar em prática mesmo. A força da gravidade, você está caindo, você está girando. Então a força da gravidade quer jogar teu braço para fora. E na hora que eu tentei primeiro vir com o braço em direção ao paraquedas, ele não conseguia vir, porque a força de gravidade não deixava eu fechar o braço. Aí, naquele dia também, milésimo de segundo, tudo no milésimo de segundo. Eu me lembrei que você tem que alinhar o braço, perfilar o braço ao corpo, subir com o braço colado, e aí sim passa a mão, pega na alça do paraquedas e lança. E na hora de lançar é a hora que você não está vendo nada, porque se você está vendo alguma coisa é a asa. E se você lança quando você está vendo a asa, você vai lançar o paraquedas em cima da asa, vai embolar tudo, é capaz dela não abrir. E por sorte eu lancei no momento certo, e na hora que o paraquedas começou a abrir, que aí eu comecei a ter noção do que tinha acontecido. Eu falei, caramba, quebrei mesmo, e estava caindo ali em cima daquele morro, para quem conhece ali São Conrado, que é aquele morro lá em cima, que a gente chama do Morro do Crocken. Cara, eu fiquei em cima do morro e já sabia que o pessoal na rampa já tinha visto, já tinham ligado para o SEGOA, para o Serviço de Salvamento. E aí eu só consegui direcionar a asa, porque tem um risco disso, né? Eu estava, na hora que o paraquedas abriu, você tenta se posicionar melhor debaixo da asa, se encaixar melhor ali, tem umas coisas que a gente tem que fazer. E eu vi que eu estava caindo, que o vento estava me levando para cima de um penhasco, de uma pedra toda lisa. Seria o pior dos mundos. Tu bate na pedra, tu vai batendo, cara, aí pode acontecer de tudo. Eu consegui, cara, pegar, direcionar a vela, virar para um lado, para o outro, para ela me levar para o meio das árvores. E aí ela entrou, foi indo para o meio das árvores, falei, bom, agora eu estou tranquilo, ficar sossegado, deixar ela bater nas árvores, que ela vai encaixar direitinho e tudo bem. E aí não deu outra, deu tempo, ela bateu nas árvores e desci, árvores ali são enormes, né? E você vê, a tranquilidade era tanta nessa hora que eu peguei meu relógio, liguei o cronômetro, que eu falei, cara, 15, 20 minutos, vou estar escutando o barulho do helicóptero. E a ordem é sempre você não sair
do equipamento, porque tu sai do equipamento e fica solto. Cara, uma árvore dele tem 20 metros de altura. O cara deu 20 minutos ou 15 minutos, escutei aquele barulho do helicóptero. Eu falei, pô, os caras estão chegando. Eu ali quietinho. Mas aí o fato do helicóptero ficar sobrevoando onde eu estava, foi dando assim, quebra um galhozinho, não sei o quê. Aí eu senti que eu fiquei numa altura, fui meio até irresponsável. Mas eu senti que já dava para me desconectar e pegar ali, descendo um galho na árvore, num tronco e tal, eu queria ir logo para o chão. E aí, nisso que eu já estava no chão, o cara que desceu de rapel, ele falou, pô, cara, eu vim filmando todo o evento, cara, vamos comigo aqui, vamos sair comigo e tal. Eu falei, pô, mas não, já que o cara insistiu, eu falei, cara, não vou estragar. Aí me prendi ali com ele, e nisso eu tenho isso filmado, porque estava tendo uma festa de final de ano ali da IBM. A IBM ainda funcionava, porque isso era dia 22 a 23 de dezembro, e a IBM estava fazendo o almoço de final de ano, de Natal, foi nesse período. E aí estavam filmando a festa, daqui a pouco alguém grita, uma asa caindo. O cara que estava filmando a festa, começa a filmar. Então aparece meu paraquedas aberto. Eu vi esse vídeo, eu vi. Você já viu esse vídeo? Paraquedas aberto, com um lado da asa quebrado, o borda abria e fechava, assim, quebrou mesmo a asa. E aí, engraçado é que eu saí dali, do paraquedas, saí com o helicóptero, eles desceram ali na Gávea Pequena, na casa do prefeito, eu entrei dentro do helicóptero, descemos para São Conrado, dali, obrigado, tal, aquela coisa toda. Aí os amigos que estavam, eu falei, pô, pessoal, me ajudar que eu tenho que tirar a minha asa que está na árvore, meu paraquedas, e subir para a IBM. Essas coisas são engraçadas que acontecem na vida da gente, né? Aí eu voltei, toquei a campainha da IBM, veio um cara, eu falei, pô, amigo, você o que é? Eu sou um cara, minha asa quebrou, caiu aqui dentro, cara, eu saí de helicóptero, o cara já sabia, né, porque ele tinha vídeo. Pô, você é o cara da asa? Eu falei, sou. Cara, o pessoal tá no auditório vendo vídeo da tua quebra, de tudo. Aí os caras ficaram enlouquecidos que eu estava ali, me chamaram para ir para o auditório. Aí no auditório eu entrei e falei, pô, esse aqui é o cara que quebrou a asa, que saiu daqui, e nego bateu palma. Eu falei, pô. Aí, você se importa de responder umas perguntas? Eu falei, lógico que não. Aí ficou eu no palco, junto com um dos, não sei se era diretor da IBM, o vídeo passando atrás, o pessoal lá. E eu fiquei ali quase 40 minutos, as pessoas fazendo pergunta, como é que foi isso, como é que não foi, eu respondendo. Chegou uma hora, eu falei, pô, pessoal, olha só, meus amigos estão aqui, eu agradeço aí, mas vou ajudar eles lá para descer com tudo e tal. E aí foi isso, né? Curioso uma história dessa. Mas o engraçado é o seguinte, o voo livre em si, esse foi o único acidente que eu tive no voo. Que eu não tive um arranhão, eu só quebrei a asa, mas é super seguro voar, cara. Voar é muito seguro. Se machucar mesmo, se machucou mais no ciclismo, né? Cara, o ciclismo, apesar de sou apaixonado também pelo ciclismo. Compete bastante, já ganhou vários. Eu entrei em algumas competições, fui bem nas competições. E agora, cara, sabe por que machuca mais, Marcelo? Aquela coisa que a gente sabe que o Rio de Janeiro, o Brasil como um todo, ele é. Cara, o Rio de Janeiro é buraco em tudo que é lugar. A gente voa, a gente pedala numa bicicleta que tem uma rodinha fininha, uma bicicleta de 6,5 kg, 7 kg, um pneuzinho pequenininho. E a gente anda em velocidades, cara, a gente chega a botar 50, 60, mais de 65 km por hora em cima de uma bicicleta que pesa 7 quilos. Cara, num chão como a gente, que cada dia é um buraco novo. Cada dia é um bueiro que não rebaixa. Botaram aquele meio, vamos tapear aqui com asfaltozinho novo, aí fica aquele bueiro com um palmo quase de altura em relação ao piso. Cara, e várias outras coisas. Então, todos os tombos, acidentes que eu tive, foram em função de buraco, foram em função de bueiro, foram em função de pedra. Já caiu em descida, já caiu na reta? Aí cai de tudo que é jeito, cara. E eu ainda tenho isso, cara, eu tenho um karma, porque realmente eu acho que eu sou muito abusado no que eu faço. Eu ando com a galera que de repente não era nem para eu estar andando, entendeu? Tu dá trabalho para a garotada. E como eu tenho um preparo físico muito bom, eu me dou ao direito de andar. Logicamente sofro para andar com os caras, né? Os caras bem mais novos do que eu. Mas na maioria das vezes eu consigo acompanhar.
Mas só eu sei como aquilo ali me custa em termos de esforço físico. E às vezes, um somatório disso tudo, cara, na verdade, se não tivesse os buracos, os tombos seriam bem menores, mas a maioria dos acidentes que a gente vê acontecer aqui no Rio, no Brasil como um todo, cara... E pedal já fez muito pedal bacana também, né? Já tem indo para a Vista Chinesa aquele pedal e ali, depois vindo para Barra. esse é o pedal clássico de Vista Chinesa, depois Barra. Nosso treino que a gente faz é na madrugada, aqui na praia, no amanhecer, cara, é espetacular. Final de semana a gente faz pedais diferentes. Já viajei bastante também para pedalar, entro também em competições. Cara, o pedal é um esporte espetacular, maravilhoso. O pedal máximo que tu fez foi quantos quilômetros? Foi até numa prova que eu fiz, eu acho que foi um pedal de 165 quilômetros, ou um pouquinho mais. Eu me lembro que eu fiz uma prova, não foi em Cancún, foi por ali por perto, eu não me lembro agora, mas eu fui competir lá e era uma prova de 160 quilômetros, eram 2 voltas na ilha. E, lógico, você pedala, quando você vai na competição dessa, você vai na tua categoria, né? Nessa eu dei um azar tremendo, cara, porque na largada, assim, antes de completar os 5 primeiros quilômetros, já tinha furado o pneu 2 vezes, coisa que é quase impossível. Eu falei, cara, eu não vou... Depois me esforcei pra caramba, fui pulando de pelotão em pelotão, tentando andar mais. Cara, no final eu ainda subi no pódio, que eu ainda fiquei terceiro na minha categoria, mesmo com 2 pneus furados, que Pô, excelente. foi assim foi excelente. Se eu não tivesse furado, tranquilamente eu tinha trazido o primeiro lugar na minha categoria, entendeu? Mas o pedalar em si é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. É muito gostoso, né? Porque ele faz bem para a alma, faz bem para o corpo, faz bem para a parte aeróbica, cardiológica, pulmonar, cara. Eu, quando estava pedalando, só que eu me lembro que eu não entrava nessa vibe de acordar cedinho, para mim era difícil. Então, aí eu ia sozinho, eu dava de maluco, né? Eu saía lá de casa, subia a prainha, Grumaria, aquele morrão. Às vezes nem ia lá naquela padaria, não. Eu ia lá na praia mesmo da Barra de Guaratiba, aí voltava naquele larguinho, né? Aí pegava por Leamar, subia a Grota Funda, sozinho, ficava ali, conexão. Eu me lembro que naquela época você estava bem fissurado com o negócio do pedal. Cara. Aí eu larguei a Speed, tirei a sapatilha, falei, vou de mountain bike. Né? Mas o mountain bike é bom, mas para dar uns passeios muito longos, é mais pesado, né? Por causa disso, cara, eu vou te falar, eu acho a mountain bike muito legal, mas por outro lado, eu gosto da velocidade da Speed, entendeu? E até porque aqui mesmo no Rio de Janeiro, tirando a Floresta da Tijuca, que tem bons lugares, mas a gente, tirando isso aí, a mountain bike não faz muito sentido. Então a Speed, nesse aspecto, ela é muito melhor. Pelo lado da segurança, como a mountain bike tem amortecimento, tem uma roda eu subo calçada, você em sapatilha agora. Toda, exatamente. Aí eu não sei, de repente partir para uma híbrida também. Mas aí você já... Ou é mountain bike, ou é Speed, entendeu? E eu gosto da sensação da velocidade, eu gosto de estar junto com a galera andando rápido. Aquela sensação de você estar andando... Cara, aquilo é espetacular de delicioso, né? Lógico, você colhe esses riscos todos, mas, cara, eu não vou me acovardar por causa dessas coisas, né? Eu acho que eu me machuco, todos os meus machucados que eu sempre tive na vida foram em função do esporte, mas o esporte é que me deu qualidade de vida. E tá até hoje, cara, você tem que ter algum preço que vai pagar por isso, entendeu? E isso também, esse esporte, até no teu trabalho, nos desafios, superar o dia a dia, de construção, acho que... Você sabe que eu adoro fazer o que eu faço, mas eu não viria sentido fazer tudo que eu faço em termos de trabalho se eu não tivesse o esporte para me dar assim, a estrutura emocional para eu me sentir bem também fazendo o que eu faço profissionalmente. Eu acho que uma coisa complementa a outra. É uma dopamina boa pra caramba. Eu quero voltar a pedalar, né? Mas só que pedalar eu não vou porque eu vou sozinho, requer mais tempo. Aí correr, eu vou ali dar uma corridinha de meia hora, já resolveu. O correr é muito mais fácil, né, cara? Porque machuca mais, né? Esse aqui é o problema também, né? Haja joelho, haja tornozelo. Eu, infelizmente, eu sempre gostei muito de correr. Mas tive um acidente de snowboard que eu quebrei o pé. Ainda tem o snowboard ainda. Tem o snowboard que eu gosto, faço todo ano, né? E aí, numa quebra dessa que eu tive, meu pé girou.
Vai ter um tombo bobo, cara, um tombo assim, quase na velocidade de uma pessoa andando no final do dia. Mas eu rodei o pé e quando eu quebrei, eu perdi a cartilagem do pé. E aí eu tenho no pé direito, cartilagem ela não se regenera, e aí fiquei com um problema de uma meia artrose no pé. Não parei de voar, nem parei de andar de snowboard, mas tive que parar de correr. Porque começa a correr, eu tenho osso com osso, cara. Pô, então fico no dia seguinte totalmente... Se eu correr um dia, Marcelo, no dia seguinte, eu praticamente não consigo botar o pé no chão. Eu fiquei esses dias aí, eu abusei em Búzios, eu cheguei e fui direto pro Dr. Coluna. Pago o preço, né? Pago o preço. Então eu falei, tem que dar ajeitada na bicicleta, vai ser de mountain bike, vai. Também se não der para, pelo menos dar um pedal, dar um mergulho, tira uma foto. Cara, mas aí, você vê, olha, essa semana que passou, eu estava no meu otorrino, porque também tem um problema no ouvido, né, cara? De quê? De pesca de mergulho, entendeu? Eu estourei 3 vezes o tímpano fazendo pesca. E da última vez que eu estourei, eu estava com um médico, tremendo de um picareta, cara. Um cara, ele tem uns... Eu ia no meu, que era um cara fantástico, mas já era um senhor, cara que me operou quando eu era moleque de 2, 3 anos de idade. E quando eu estourei a primeira vez e a segunda, ele que me tratou, cara, e me deixou inteiraço. Ele já tinha falecido, eu estourei a terceira vez, inclusive nessa laje que tem aqui do Dinabar, do postinho. Sim. Pouca gente conhece, hoje em dia pouca gente mergulha ali, porque já é um lugar muito movimentado. Mas eu de vez em quando ia para ali mergulhar, porque é um lugar que tem um acesso rápido, né? Não precisa ir para Angra, para Búzios, qualquer coisa, eu mergulhava aqui. E aí eu mergulhando um dia de madrugada ali, eu estourei, e sempre tinha assim um péssimo hábito de mergulhar sozinho, que é uma coisa perigosíssima, né? E nesse dia estourou o ouvido, tive aquela descompressão, água dentro do labirinto, fiquei meio zonzo, eu falei, cara, fica calmo que tu tem que voltar para a praia. Me lembro que eu só abri meu cinto de chumbo, estava com 7 quilos, subi, eu olhava para a praia, aquilo tudo girando, eu falei, porra, cara, tu tem que chegar na areia, cara. Se vira. E aí, cara, eu tentei botar na cabeça, ficar calma, e vim batendo perna, devagarinho, até acabar a tonteira, porque quando entra água no labirinto, você perde totalmente a noção, né? Aí vim para a praia, cheguei e já fui direto nesse cara que tinha ali no Ipanema. Chega ali, cara, o cara com um andar inteiro de sala. Só sei que o cara foi me tapeando assim durante meses. Um dia com um amigo otorrino também, a gente jantando, eu contando para ele, falando pro Joca, Joca, estou fazendo isso há um tempo. Pô, todo mês o cara diz que está quase fechado. Falou, vai lá no meu consultório. Cara, fui no consultório dele, quando ele botou uma câmerazinha, olhou e falou, cara, nunca nem olhou teu ouvido. Continua aberto, já cicatrizou. E agora não tem jeito, porque como a borda do tímpano já cicatrizou, ele não cresce mais. Agora só fazendo tirando, aí tem que fazer um enxerto, aí tira um músculozinho da cabeça, abre a orelha toda. Cara, quando ele me falou, tira o músculozinho, abre a orelha toda, eu falei, e aí? Ele falou, aí 6 meses sem fazer praticamente nada e 70% a chance de pegar o teu enxerto. Acabou minha carreira de mergulho porque eu não vou fazer essa cirurgia. E aí, cara, nunca mais mergulhei. Para dizer que nunca mais, lugar rasinho, peixinho de tona, andando na superfície, ainda dou uns tiros e tal, mas mergulho como eu fazia, minha carreira de mergulhador e de vôlei de praia e de tudo que era esporte ligado à corrida, porque eu tinha uma rede de vôlei, primeira rede de vôlei da Praia da Barra, eu que fiz com um amigo meu. Primeira rede de vôlei, aquela ali que tinha perto entre o PP ali, foi a primeira rede de vôlei, uma rede que na época, quando já tinha, isso também já estou falando já bem mais para cá, mas que o Zico jogava, o Bernardo jogava, cara, mas era assim uma rede muito movimentada. Eu parei de fazer isso tudo em função disso. E aí, cara, é engraçado, linkando uma coisa, o pedal veio a partir daí, porque eu continuei a voar, logicamente, continuei andando de snowboard, mas o vôlei, o futebol, a corrida na areia da praia, eu parei. E aí eu estava procurando alguma coisa para movimentar meu cardio. E aí meus amigos, pedal, cara, é a melhor coisa, o pedal. Aí eu falei, cara, vocês são malucos que eu vou acordar 3h30 da manhã para pedalar.
tal. Posso até fazer por causa do cardio. Acabei que... Se apaixonou. Cara, acabei que eu entrei no negócio, cara, comprei. Eu falei, cara, mas eu não vou nessa batida de vocês. Que era amigo meu do Voo Livre, que estavam pedalando e estavam me dando uma pilha para entrar. Acabou que eu comecei a fazer. Porra, Sobral, não parou mais. Morri que nem peixe, ali pela boca. Que eu falei, não vou acordar nunca de madrugada. Primeiro mês eu já estava acordando 3h30 da manhã, cara, para ir treinar. E aí virou um vício, assim. O máximo que eu acordei foi 5 da manhã para ir pedalar. 5 a gente já tá, pô, dependendo do pedal, 5 a gente tá voltando, cara. E aí, porra, é isso, cara. Vida esportiva. Sim. Acho que, cara, tirando qualquer tipo de ocupação que o cara tenha profissional, logicamente tem gente que não tem tempo, tem gente que o local não é possível fazer, mas eu acho o seguinte, se a pessoa tem condição, se a pessoa tem um lugar que possa fazer, independente do que seja, eu acho que ninguém deve viver sem fazer alguma coisa em termos de exercício. Cara, eu acho que a qualidade de vida profissional está diretamente ligada. Tu me inspirou muito, porque quando eu sempre fui magro, aí teve aquela época que eu fiquei gordão, falava contigo, falei, eu te enchi o saco. Tu me encheu o saco, tu me incentivou e me inspirou. Marcelo, caramba, cara. Pô, vai, aí comecei a pedalar, tu não, vai. Aí hoje tá assim, ó, um garotão. Fazendo 61 já, pô. A inspiração tá aí, ó, isso que eu falo. Legal. Eu recebo o negócio do Instagram que eu tenho, eu recebo muita mensagem de muita gente e perguntando, o cara falando assim, cara, tem gente que com 50 anos está se achando velho. O cara falando assim, cara, eu gostaria tanto de fazer isso, mas eu já estou com 50 anos. Aí eu brinco com os caras e falei, vem cá, quer trocar? Quer trocar? Nunca é tarde, amigo. Porra, tá pensando que eu tenho 20? Cara? Mas muita gente, eu vejo que muita gente fala assim, cara, eu comecei a fazer, vendo você fazer, me inspirei nisso. Pô, eu falei que eu me inspirei. Isso eu acho mais barato quando eu recebo essas mensagens, entendeu? Essa semana mesmo eu recebi uma mensagem de um cara falando isso, que ele falava assim, ele falou que me acompanhava já há muitos anos pelo Instagram e que foi a primeira vez que ele escreveu. Ele falou, pô, eu te acompanho muitos anos e, porra, sou muito inspirado nas coisas que você faz, tu me inspira demais. Eu só não começo a voar hoje porque eu já tenho uma filha, já é tal, assim, assado. E aí eu respondi, porque eu procuro responder todo mundo que me escreve. E aí eu falei para ele, olha só, deixa eu dizer uma coisa. Tu já tem uma filha, eu também já tenho uma filha e já tenho uma neta de 2 anos. Então, pô, não tá tarde para tu fazer o que você quer, não. Mas, pô, fica amarradão de você estar mandando a mensagem, mas, cara, procura fazer o que tu tem vontade, porque nunca é tarde para tu fazer, cara. Não é tarde mesmo, não. Então é um cara de muita coragem, porque assim, eu vejo também o seguinte, pô, até nadar no mar sozinho, cara, eu começo a nadar um pouco, falei, cara, não, ficar aqui sozinho... Não... Cabeça. Cabeça, eu já fico assim, não, pô. Agora, tu mergulhar sozinho, ainda voar sozinho. E o lance de estar sozinho, cara, o nadar é um pouco de consequência, mas o voo não tem jeito, o voo você tem que voar sozinho. Tem que voar sozinho. Né? E uma coisa que... Sozinho não, né? Tá com Deus lá em cima. Tá com Deus, né? Você tá em boa companhia. Mas de qualquer maneira, cara, o voar, você tem uma coisa que você sempre tem que botar na cabeça. O único momento que é mandatário no voo é a sua decolagem. É a única hora que você escolhe a melhor hora para decolar. Mas no momento que você tirou o pé do chão, uma coisa é certa, você tem que botar o pé no chão inteiro. Então, não tem frescura, me sentir mal, cara, não tem, tô com medo, quando você está na água, você pode ter, você está com medo do que você não está vendo, na verdade. Né? A gente se preocupa com o que nem vai acontecer, a maioria das vezes nem acontece. É verdade, então esse pensamento você tem que ter, você tem que voar confiando na tua capacidade técnica, saber o seguinte, vou me adequar à condição e à condição técnica que eu tenho. Se é um voo muito forte, se eu acho que eu tenho condição, eu vou voar. Mas o cara tem que ter aquela humildade de falar, pô, eu tenho condição ou não. Que nem na minha vida profissional. De repente, se o cara me dá uma obra, que eu olho para aquela obra e falo assim, cara, eu não me sinto tecnicamente qualificado para fazer uma obra desse tamanho ou desse tipo de obra, eu vou ter a humildade de falar, cara, eu não vou pegar porque está fora da minha capacidade de gente, de tudo, para
para pegar uma coisa dessa. É mais ou menos essa humildade de você, tanto profissionalmente como na vida esportiva, você saber até onde você pode ir, né, Marcelo? Voltando agora então para a obra, tem algum desafio que te marcou mais, assim, alguma obra que, pô, essa obra aqui eu não contava com isso, deu mais trabalho, Cara, ou algum pedido inusitado de algum cliente? Não, isso acontece demais, né? Porque o que acontece com obra é o seguinte, às vezes eu falo assim, cara, eu sou muito incapaz, eu sou um cara que deve ser muito desqualificado, porque a gente faz obra, porque, lógico, as casas, elas são, cada casa é uma casa, mas o construir é tudo a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, por mais que a gente erre, ou a gente tenha problemas que aconteçam, a gente fala, cara, isso aqui eu vou tomar cuidado para não acontecer nunca mais. Cara, quando a gente vê, está acontecendo a mesma coisa na outra obra, os mesmos problemas, as mesmas coisas, porque a gente constrói uma coisa que não é, que assim, é muito artesanal a coisa que a gente faz, não é que nem um projeto, que eu acho que o brasileiro nunca vai aceitar isso, como é feito as casas americanas, que são módulos já pré-fabricados, que você encomenda aquilo ali, aquilo já vem pronto. A gente faz uma coisa que a gente tem uma mão de obra, que não é uma mão de obra muito qualificada, então você já tem um trabalho muito difícil com a mão de obra, e os erros acontecem muito em função disso também. Então eu me pego muito errando em coisas que não era para eu errar mais, mas não é porque eu errei. É porque se você não tiver quase que 24 horas olhando a obra, cara, às vezes o mestre dá uma vaciladinha, aí aquele problema do vazamento, que em todas as obras a água é sempre o nosso maior inimigo, não tenha dúvida nenhuma, né? Você pode fazer uma obra maravilhosa. Cara, vai vazar em algum ponto da obra, por mais que você tenha o maior cuidado no mundo. Mas, cara, tem assim, você às vezes, quando você está falando assim, se tem alguma coisa inusitada, sempre tem. Eu acho que foi a penúltima casa que eu fiz, teve assim uma parte da casa, não sei se foi a entrada, cara, foi um material que eu usei, não sei nem se foi vocês que venderam essa casa, não me lembro agora, mas teve um material que eu usei que eu falei assim, cara, o pessoal pode não gostar de nada da casa, cara, mas essa entrada aqui está invocada demais, esse revestimento está invocado demais. E aí, cara, eu vendi aquela casa. Aí vendi, não sei o quê. As primeiras vezes que eu tive com o comprador, que ele sempre pede aquelas coisas, ele falou assim, pô, Nader, posso te pedir uma coisa aqui? Cara, eu até pago porque eu quero escolher o que é. Cara, tem uma coisa aqui que é a coisa que quando eu entrei que eu odiei. Era a coisa que eu mais gostava na casa, entendeu? E aí eu me vejo uma semana depois daquilo que eu mais adorava na casa, quebrando tudo para fazer do jeito que o cara queria. Porque, cara, é difícil, né, Marcelo? A gente faz uma casa para vender para uma pessoa que você não sabe quem é. Então a gente procura fazer um produto que ele não seja o meu gosto, não seja o teu gosto. Que, na verdade, é uma coisa que eu sempre falo, vocês, para mim, são as pessoas mais importantes, apesar do corretor ser aqui, sabe que o corretor dá trabalho, né? Mas o corretor, o feedback do corretor nas visitas é o que mais traz conteúdo para mim. Você sabe que eu sempre pergunto para você, Marcelo, o que as pessoas estão falando? De vez em quando eu converso contigo. O que acha disso? Casa menor, casa maior. Exatamente. O que estão gostando mais, o que estão gostando menos. Então eu sempre gostei muito do feedback. Independente se o cara vai comprar ou não, independente se o cara achou ruim ou não, o achou ruim para mim é o que é de melhor que o corretor pode passar. Porque é dentro dessa filosofia que eu vou fazer minha próxima casa. Se eu sei que aquilo que eu estou fazendo, as pessoas estão criticando, eu estou elogiando, logicamente eu vou procurar saber o que o mercado está pedindo mais, mas a opinião do comprador é a melhor coisa que existe, entendeu? E às vezes tu faz aquele troço bonito, igual o que nós fizemos no Mansões lá. Lembra? Aí o cara mudou tudo, ficou não sei quanto tempo de obra, quebrou, mudou tudo, a casa nova. Espetacular. Aí quis botar... E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer com o cara que o cara comprou, o cara pagou por aquilo. Não, eu vou pagar, você modifica para mim? Eu não posso dizer que não, é uma parte chata, né? Você chegar para um cara desse que compra uma casa que não é barata e o cara fala assim, eu quero algumas modificações, você faz para mim? Não, isso eu não vou fazer, não tem como. E aí você começa a quebrar aquilo que você fez, mas porque cada um você faz assim,
Não sei se você lembra da casa eu acho que foi a última que eu fiz do Alphaville. Sim. Cara, eu fiz uma cozinha muito sóbria, né, cara? Puxado mais para coisa assim, granito preto. Cara, a casa aquilo ali estava muito lindo. Cara, foi a primeira coisa que o casal pediu, falou, cara, eu não gosto de coisa preta. Cara, isso é normal. É normal, acontecer, entendeu? Não sabe qual vai ser o perfil do cliente que vai comprar. Qual vai ser o perfil. Isso. É por isso que às vezes a gente discute muito isso, né? Às vezes eu tinha vontade de pegar, pelo menos na parte de cozinha, montar uma tremenda cozinha pronta. Pô, olha que eu tenho assim, alguns amigos que são donos que fabricam cozinhas, que falam, pô, Nádio, vamos fazer uma parceria, vamos fazer isso, fazer aquilo. O que acontece? Se eu faço uma cozinha, e a casa vai muito, às vezes, na decisão da mulher que está comprando, né? E a mulher, às vezes, quando vai comprar um imóvel desse, a mulher sonha em ter uma cozinha que está na cabeça dela. Imagina ela entrar numa casa maravilhosa que ela ame, e a cozinha é exatamente diferente de tudo que ela sonhou. Cara, de repente tem um ponto negativo que a pessoa não vai querer quebrar aquilo tudo, ou então ela vai querer, pô, se você me fizer uma cozinha nova, eu fico com a casa. Até eu comento muito isso contigo, né? De falar assim, cara, vamos vender então um projeto dentro daquilo, já está embutido no preço. Mas sabe o que acontece? Não tem o mesmo impacto do que você falar assim, olha, essa cozinha aqui, essa casa aqui tem esse projeto de cozinha já incluído no preço. Pode até ajudar? Pode. Mas você sabe que o comprador, lógico, o cara para comprar uma casa desse tipo, ele tem que maturar muito a vontade de comprar. Mas tem muita gente que compra na paixão de chegar, olhar, me apaixonei e comprei. O cara olha no dia seguinte está fechando o negócio. Compra na paixão do momento, né? Como a gente compra um carro, compra alguma coisa, né? Mas não é que nem você comprar uma camisa. Eu entrego na loja, não comprei, bota em casa, não ficou boa, não vou usar. Não é uma casa. Uma casa. Eu tinha vontade de fazer umas casas que já chegassem assim, entrassem mais nesse pormenor da decoração em si. Mas aí eu estou personalizando mais ainda um produto que tem que estar assim no gosto de 90% dos compradores. Mas já está vindo uma pegada dessa de algumas casas assim. Eu sei que já está vindo, né? Mas você tem que saber muito, trabalhar muito esse tipo de conceito para você ficar dentro de uma coisa que a pessoa fala que assim, não é o que eu sonhava, mas está lindo e eu aceito esse tipo de coisa. Entendeu? Porque tem gente que não quer também ter trabalho nenhum, né? Quer chegar e... Eu sei, porque eu acho que tem... Mas aí tem o gosto, né? Tem o perfil. Eu sei que tem uns amigos nossos que estão construindo, que estão quase que decorando a casa como um todo, né? E que tem tido, em algumas delas, um resultado bastante interessante. Cara, eu quero ter um pouco de coragem para fazer isso. Eu ainda não tenho a coragem para chegar nessa parte de decoração. Mas eu quero avançar um pouco mais. Não precisa ser uma casa totalmente, né, decorada com tudo. Não dá para ser tudo. Mas uma cozinha. Mais uma cozinha. Cara, de repente um closet muito bem bolado. Daquele que fala assim, cara, vai ser difícil uma mulher ou um cara não gostar desse Uma coisa que seja mais sóbria, mais neutro, que o cara tenha espaço e trabalho para trazer o arquiteto dele e montar do jeito que ele quiser. Exato. E o que eu tenho sentido mais no mercado é o seguinte, cara, porque a gente lá atrás, você vê, uma casa de 1.300 metros quadrados, Marcelo, vamos ser sinceros aqui. É muito grande. Cara, não existe essa necessidade para os dias de hoje. Não existe. Eu acho que virou um exagero. Eu acho que, lógico, vai ter sempre um mercado. Mas eu acho, no meu modo de ver, que as pessoas estão querendo mais. Eu acho que isso veio até mais depois da pandemia. As pessoas estão procurando mais ter um conforto de uma casa muito legal, mas que dê para ele, assim, coisas em termos pensando na saúde do cara, em termos do que o cara pode usufruir de bom na casa, áreas mais abertas, uma piscina mais incrementada, uma área de lazer com mais coisas que possam dar para ela, momentos de lazer. Mais integração da família. Né? Sem que ser casa muito grande, então, eu acho que está vindo uma tendência dessa. Tem uma tendência grande disso que eu tenho visto no mercado. Né? Terrenos maiores, mas as não é aquela área concretada, né? De pisos, disso, começar a ter um pouco mais de respiro, de verde, criando mais casa mais funcional e mais integrada. O cara está cozinhando, ou está no lazer, está todo mundo ali próximo. Eu adoro o conceito de cozinha aberta. Acho que realmente ter a possibilidade de
a hora que tiver que fechar, fechar isso. Mas o conceito da cozinha aberta, integrada com sala, com área gourmet, porra, com piscina, com sauna, com tudo, com todos os atrativos que uma casa pode ter, eu acho que isso, assim, eu acho que é o melhor dos mundos, sabia? Eu acredito muito nisso também. Eu quero muito ver, cara, eu ainda não fiz até hoje, mas eu quero fazer aquele tipo de piscina que tem muita gente já começando a fazer, que já leva até areia na piscina, já começando, tipo uma praiazinha, que eles já chamam de praiazinha, aquela parte mais rasa. Isso. Mas eu já estou aqui pensando numa praiazinha que já entra uma areia. Cara, uma coisa um pouco mais sofisticando, mas colocando a pessoa mais para perto da natureza, criar um paisagismo com mais sofisticação, não aquela coisa gramada simplesmente. Eu acho que o verde agrega demais na casa. Agrega. E quando eu falo verde, é você ter uma árvore frutífera, você ter uma vegetação que te relembre mais um lugar que não seja um paredão. Uma hortinha, um pomarzinho. Uma coisa dessa, entendeu? Eu acho que as pessoas estão se voltando muito para isso. Você lembra que naquela última casa, que foi de Alphaville, que eu fiz aquele terceiro pavimento, que até eu dei ideia para aquele nosso cliente que comprou mansões, que eu dei a ideia do terceiro pavimento fazer aquele verde. Cara, ficou barato aquilo que ele fez, né? E ficou lindo aquilo, né? Como uma área de lazer. Ele mesmo fala para mim de vez em quando, para ele, falou, pô, nada, aquele terceiro pavimento, aquela coisa da ideia que você teve. Logicamente, eu dei a ideia e depois ele fez a decoração, fez aquela humanização toda naquilo ali. Ficou realmente uma coisa deslumbrante. Eu acho que esse ponto eu quero chegar a fazer. Eu quero ter, assim, chegar num terceiro pavimento desse, criar uma área verde dessa e com uma cobertura dessas, tipo um ombrelone, tipo uma dessa que você possa tirar ou colocar, mas ambientar uma coisa que traga para o cara aquela sensação de liberdade que ele tem naquela casa dele, ou aqui na parte de ladeira embaixo também traga essa sensação, não aquela coisa fria de piscina retangular, pisinho, tal, não sei o quê. Eu acho que esse tempo também já foi. Já foi, com certeza. E projetos novos aí? Cara, você sabe que eu estou de projeto novo, você sabe que eu estou fazendo em parceria aquele prédio lá na Guedes da Fontoura, onde eu morava, onde meus pais moravam do lado. E a gente está levantando ali um prédio, numa parceria que eu fiz. Mas a minha... É porque eu fiquei... Cara, coincidiu tudo, né? Coincidiu de eu passar um ano nesse planejamento, o ano passado inteiro nesse planejamento desse prédio. Depois foi esse ano do acidente que me deixou também meio fora também de combate em tudo. Mas eu já estou começando a pensar nas próximas casas, entendeu? E hoje a gente tem um problema maior que diz respeito à matéria-prima, né, cara? Terreno hoje, porque escasso. O mercado vai ter que se adequar um pouco, porque eu acho que os preços que estão sendo pedidos não condizem com o preço do metro quadrado que a gente pode botar uma casa dessa à venda. Está difícil de fechar essa conta. A conta não fecha. No Alphaville hoje a conta não fecha. Verdade. É só olhar a quantidade de casa que tem à venda quando o cara extrapola demais no preço. E que eu entendo, porque você, para vender uma casa na qualidade que as pessoas estão querendo fazer, no preço que os terrenos estão, tem que pedir um preço lá em cima. Mas hoje um preço lá em cima também é uma coisa que diminui demais o teu número de compradores. Né? Com certeza. Então eu acho que o mercado vai dar uma acertada entre preço de terreno, em preço final de casa, senão esse mercado vai ficar meio desequilibrado e não sei. E é um momento também que a gente briga também com o gerente financeiro do banco, né? Taxa de juros. A taxa de juros, do jeito que está, você fala para o cara, vou tirar tanto para comprar uma casa, o cara vai te convencer, não, mas como? Você está precisando morar? Você já não mora bem? O cara vai fazer de tudo para você não comprar, né? Então essa taxa de juros é um impeditivo junto com todos esses outros argumentos. Mas acho que sempre é um mercado, cara, que eu gosto demais, que eu não quero deixar de fazer nunca, que eu acho que é um mercado... vamos buscar daqui a pouco já um novo terreno aí, correr atrás. Marcelo, você sabe que é uma sensação incrível quando pega um terreno, porque você compra aquele terreno, está ali aquele terreno sem nada, às vezes, mato, não sei o quê.
É uma sensação incrível, cara. Da mesma forma que eu falo de voar, eu acho essa sensação deliciosa, que é você pegar um terreno, você idealizar um projeto, aquele projeto sai do papel, você começa a levantar aquela obra, aí você vê aquela casa pronta. E vou te falar, eu adoro vender, logicamente, em função do dinheiro que você recebe. Mas o mais legal para mim também é você ter a consciência de que você está vendendo uma casa, que você está mexendo com a vida de pessoas. Está realizando um sonho, né? Desejo. Cara, exatamente, porque eu vejo quando o cara comprou minha casa, eu tenho aquele contato mais íntimo com a pessoa. Cara, quanta expectativa a família botou naquela casa que você construiu. E aí depois passa um tempo, eu normalmente, cara, eu vou dizer que 99% de quem comprou minha casa, as minhas casas, se eu encontrar hoje, graças a Deus eu nunca tive diferente disso, tirando um ou dois aí, mas dá satisfação que as pessoas falam comigo, entendeu? De falar, porra, cara, casa hoje está sempre assim, está assado. Sempre quando eu precisei da tua ajuda, você estava ali, você sabe disso. Sim, com certeza. Que o principal nesse mercado é o pós, né? Não é vender e tchau. E eu sinto como eu consegui modificar ou ajudar na vida daquela pessoa. Que enquanto depois do casal teve filho, a família cresceu, e tudo em virtude de uma coisa que você comprou um terreno, idealizou um projeto, a família foi morar ali dentro e várias coisas aconteceram num ambiente que você proporcionou, entendeu? Lógico que se acontecer em outra casa, ia. Mas aconteceu naquela que você fez. Você então, participou daquilo, né? Lógico, Contribuiu. Então você se sente um pouco responsável, né? E aí eu fico mais ainda identificado quando o Canário passa aqui, vem tomar um vinho comigo, vem aqui, churrasco. Cara, eu vou com o maior prazer, porque saber que isso tudo começou com um terreno que não era nada, que o Sobral não vendeu. Vamos fazer um projeto, estuda, olha aqui, muda aqui. Isso, Sobral, o que a galera tá, pô, o que não tá, isso. Pô, e chegar nos finalmente, e com a venda, e não só a venda, com a satisfação de quem comprou. Não é, cara? Isso é uma sensação assim... eu também sinto muito. Lógico que a gente precisa do dinheiro, mas assim. Cara, é legal. É bom ter uma realização, né? Pô, obrigado, pô, você me ajudou aqui, ajudou ali, pô, assim, acho bem. Isso eu acho. E ver realizando mesmo o sonho. Não, mas você é uma coisa, você ainda tem mais esse prazer repetidas vezes, né? Porque muito mais do que, pô, eu faço uma casa a cada um ano, 2 anos, pô, vocês estão vendendo coisa toda hora. Você tem aquele prazer de estar realizando o sonho daquela pessoa de ter comprado aquele imóvel. E quando consegue isso aí, viabilizar a negociação. Exatamente, viabilizar a negociação. É que o meu começa de um terreno que não tinha nada. Pô, né? Aí é criar. Aí é criar e saber que aquele ambiente que eu criei vai ser usado por aquelas pessoas, tal. Então isso tudo traz... Tá vendo o filho nascendo ali, ó. Eu vibro com isso, Marcelo. Você sabe disso. O final de semana, às vezes, eu pego o carro, falei, cara, normalmente a asa está em cima. É engraçado que o pessoal da portaria, tu já me conhece, quando eu vou no final de semana, vê a asa em cima, até no meio da semana também. Vê a asa em cima, já sabe que eu estou chegando. Mas eu costumo visitar as obras no final de semana, me dá aquela vontade de fazer, deixa eu ver como é que a obra está. A obra está fechada, eu quero passar na porta só para olhar. E aí, como se eu estivesse acarinhando um filho, entendeu? E tu está sempre mudando. Eu me lembro várias casas, chega no final, pô, não, vou botar isso aqui. O que você acha? Vou acrescentar isso aqui. Tu já reparou isso? Já reparei. Pô, acho que dá para melhorar mais dá para melhorar mais. Eu posso criar isso aqui, eu posso fazer isso aqui. Pô, vale a pena investir mais nisso aqui? Não, essa última casa, eu falei, cara, eu vou abandonar essa casa porque eu não vou largar ela nunca. Porque... Até lago que não tinha, eu inventei um lago no final, passando na entrada por debaixo de um pontilhão e não sei o quê. Cara, eu falei, cara, eu tô ficando maluco. E não era para aumentar o preço, era para trazer ela ficar mais atrativa e ficar mais bonita, porque eu achava que aquilo ia ficar mais bonita, né? Agora, e se não fosse arquiteto? Rapaz, que pergunta. Cara, eu vou te falar, eu nunca pensei nisso se eu não fosse arquiteto, sabia? Eu ia fazer alguma coisa, cara, ligada, não sei dizer, cara. Eu tenho um amigo meu que era muito parecido comigo, ele virou pescador profissional. Pô, maneiro. Eu acho,
eu acho que eu teria feito belas artes, Marcelo. Porque era uma coisa que eu sempre levei muito jeito. Eu tenho, assim, muitos amigos, muitas famílias que têm quadros meus e que, às vezes, cara, eu peço para bater uma foto para ter aquela recordação. Porque a maioria das obras que eu fiz, eu dava de presente. Mas eu acho que eu seria alguma coisa de belas artes. Eu ia morrer de fome. Tem que voltar né, a pintar uns quadros para entregar nas casas. Seria uma opção, cara. Mas eu acho que eu seguiria belas artes. Acho que eu seguiria. Ou então é fazer alguma coisa ligada aos esportes. Os esportes. Entendeu? Tem a ver. Mas o fato é que a Belas Artes eu já tinha tirado totalmente da minha ideia de fazer, porque tu imagina o seguinte, cara, tirando raros artistas que a gente conhece aqui no Brasil, cara, a vida de um artista financeiramente é muito difícil, né? É difícil. Você, de repente, ia ser feliz por um lado, mas ia passar privações por outro, e você ia ter que complementar a tua renda de outras maneiras. É uma pergunta que você me fez que eu nunca tinha parado para pensar. De repente, se fosse pela questão de ser bem-sucedido, eu não sei se o direito, porque eu nunca fui um cara de ser como meu pai, de ler dicionário. Sentar ali, ler. De sentar, de ficar em cima do processo. Eu não consigo ficar sentado eu acho que eu não tempo. ficaria, então não seria realmente. Dos esportes, cara, eu teria que ser um cara muito talentoso em algum esporte. Assim mesmo, cara, é uma raridade os esportes que o cara tem alguma... Principalmente no Brasil, né? Que já mudou muito, mas ainda... Mas que ainda está longe de ser uma coisa onde alguém tem algum tipo de rendimento que compense, né? Marcelo, eu vou te falar, eu ia ter que ser arquiteto mesmo, cara. Nem arquiteto, eu teria que ser um arquiteto construtor. Arquiteto construtor e agora pintor, pintor nas horas vagas. Deixando os quadros nas casas. Quero ver se eu volto a fazer. Eu estou toda hora para comprar o meu papel canson lá, meu lápis crayon, que eu gosto muito também do desenho em preto e branco. Hoje se pinta muito acrílico, essa coisa toda. Mas o meu forte mais era o desenho a crayon, cara, assim, mantendo os brancos, as sombras, trabalhar com esfuminho, que são uns apetrechos que você usa. E eu acho que ainda vou voltar a fazer isso, cara. Tá aí uma ideia interessante. Uma tacinha de vinho. Uma tacinha de vinho, aí vai longe. Falando nisso, a gente tem que marcar esse vinho, já está um tempo. A gente está sempre para marcar esse vinho, a gente não consegue. Não, vamos marcar. Não, vamos marcar. Vamos ver, então, eu vou ter que ir para os Estados Unidos agora. Mas vou ter ótimo, então. Não, vou ter que ir. Saúde, meu irmão está internado, operou o intestino, aí estão vendo que está com sangramento ainda. Fui ver meu visto, não estava... Não estava em dia. Estava em dia, mas já arrumei um despachante. A gente já faz brindar quando você voltar, melhora do tempo. Isso aí, comemorar a vitória. Exatamente, a gente já faz, já tem um vinho marcado para brindar isso. Já comemorou a vitória do tricolor de Asa Delta, que tem esse vídeo aí, ó. Tem esse vídeo, cara. Eu fazia sempre. Eu fiz esse do Fluminense quando foi tetra. E eu tenho os vídeos também no YouTube de final de ano. Pô, estourando champanhe, eu vi também soltando fogos. Cara, os vídeos, cara, é muito maluco, cara. Os troços bem... Mas é uma curtição fazer aquelas coisas. Aproveita aí, ó, se inscreve aqui no canal, em Papo com Sobral. E quem não se inscreveu no do Nader lá, ó, tem vídeo pra caramba. Pra quem gosta de voo livre... pra quem gosta de voo livre, vou te falar que tem ali um... E pra quem nunca viu, vai ver. Quem nunca viu, é uma coisa totalmente diferente. É uma paisagem linda do Rio, né? Porque o Rio de Janeiro, eu sempre falo que é você voar dentro de um cartão postal, né? Porque você, quando está voando, chegando ali nas costas do Cristo Redentor, passar por ali, Baía de Guanabara, Pão de Açúcar, ver aquele rio todo de cima ali, pendurado numa asa delta, Eu nunca fiz um voo duplo, a minha esposa já fez. Mas tem que fazer, cara. E em função disso, cara... Acaba fazendo um. Não sei se você tem meu filme de que eu fiz. Eu fiz um filme premiado, né, cara? De voo livre, falando sobre o Rio de Janeiro. Cara, se não tem, eu vou te dar. Eu fiz uma época, cara, eu comecei querendo fazer eu tinha feito um programa para Sport TV e conheci um cara, Silvestre Camp, cara, é um diretor de fotografia, premiado no mundo inteiro, o cara é talentoso pra caramba. E tinha uns programas de esporte na Sport TV, e uma vez eu conheci o Silvestre. E um dia falando com o Silvestre, falei, Silvestre, pô, eu filmo algumas coisas aqui, cara, tô querendo fazer um filmezinho meu.
pô, mais sofisticado do que eu faço, que eu já fazia. Mas queria fazer mais um laboratório, mas queria fazer uma coisinha de 3 minutos, só para eu ter, para brincar, mostrar para os amigos, uma coisinha mais bem feita. Cara, comecei com essa conversa. Aí, cara, quando eu me vejo, porra, é que nem negócio da casa, vai melhorando, também foi com vídeo. Eu queria fazer um videozinho para mim, para eu ver e mostrar aqui para você, de brincadeira. Cara, acabou que a gente fez um média-metragem de 55 minutos. Pô, aluguei helicóptero para fazer filmagem, que antigamente era o seguinte, não tinha GoPro. Cada voo era com uma Super 8, voando no Cristo. Então foram dezenas de voos no Cristo com a mesma roupa, com tudo. Helicóptero para fazer filmagem, alugando laboratório de... Produção mesmo. Não, aí eu estava alugando, porque de madrugada é mais barato para tu alugar hora de laboratório, tanto de som quanto de imagem. Então eu estava virando noite com aluguel de hora de laboratório. Conclusão, levei 2 anos fazendo. Cara, fizemos um troço lindo. Na verdade, você não está vendo um filme de voo livre, você está vendo um filme sobre o Rio de Janeiro, onde voo livre está inserido. Se chama Asas de um Sonho Carioca. Ele entrou naquele ano, ele entrou no acho que é o 5º Festival de Filmes de Montanha, que tem no Odeon, que é o maior cinema do Rio de Janeiro, tem 600 lugares, nem sei se o Odeon ainda existe, eu acho que sim. E o filme foi passado lá. Pô, esse eu não vi mesmo. Não, então você tem que ver. E foi uma maior barato, que o filme realmente ficou muito bom. O Herbert Viana me deu uma música tema do vídeo, do média-metragem. O Herbert me deu. Teve um outro grupo, o Grupo Mascavo, também me deu o direito de usar uma parte, uma música deles. E eu dei uma parte de imagens para eles botarem no clipe que eles iam fazer. E fiz trilha sonora original. Teve uma pessoa que fez uma trilha sonora toda para o vídeo inteiro. Conclusão, o Silvestre acabou inscrevendo ele nesse festival e que eu fui no dia que o filme era passar. O festival era basicamente de filme de escalada, alguma coisa assim, e só tinha escalador, estava lotado o Odeon. Estava sentado assim, amigos, um montão de gente em volta de mim, e do meu lado estava o Armando Nogueira, jornalista, que era muito meu amigo. E eu me lembro que os 2 filmes que passaram antes, e filmes pequenos, filmes de 5, 10 minutos. Cara, começou o filme, os caras começaram a vaiar o filme do começo ao final. Quando começou o outro, mal começou, o nego já viu que não era muito bom, vaia do começo ao final. Cara, eu virei pro Armando e falei, Armando, o meu tem quase 50 minutos. Eu não vou conseguir ver meu filme sendo vaiado. 50 minutos. Estava apavorado. E aí, cara, quando começou, logicamente, a diferença de som e de imagem, cara, eu levei 2 anos fazendo. O Silvestre botou toda a capacidade dele, em termos de conhecimento dele, de som, de imagem. Cara, fizemos uma coisa legal. Então, logicamente, quando o filme abriu e começou a aparecer com aquele som maravilhoso, dublado em inglês-português, o off era inglês-português também. Fizemos uma coisa bem feita. Quando ele apareceu, eu falei, cara, vai ser vaiado. Cara, passou 5 minutos com o Odeon inteiro batendo palma. Agora estou ansioso para ver. Não, com meia hora, cara, o Odeon em pé aplaudindo. Cara, quando terminou o filme, foi assim Cara, eu me emociono, cara, de me lembrar do dia. Acabou o filme, nego, 10 minutos batendo palma. Logicamente, o organizador do festival, falou, nada, volta amanhã, que amanhã é o dia da entrega da premiação, e acho impossível que o teu filme não esteja entre os primeiros. Cara, conclusão, voltei no domingo, aí chamou o terceiro colocado, que não fui eu, chamou o segundo colocado, que não fui eu. Eu falei, cara, ou o cara me enganou, ou eu ganhei. Aí quando chegou na hora, no Odeon, cara, super aplaudido, uma coisa emocionante para mim, porque eu fiz uma coisa que foi uma homenagem ao Rio, na verdade, e coloquei o voo livre no meio disso e se dedicou, como você sempre faz com tudo, se dedica... Não, me dediquei, cara, e ganhei, tem lá aquele troféu em casa, lá, vencedor do 5º Festival de Filmes de Montanha, e o mais engraçado, que o meu filme era falando sobre o Cristo Redentor, que fica no Morro do Corcovado. E o nome do troféu, que já tinha esse nome, se chamava Troféu Corcovado. Caraca, Você vê que coisa incrível, né? E aí ganhei
E começou lá atrás, tu vendendo a tua máquina de E começou lá filmar. atrás, naquela época, quando Tu eu já- comecei a voar, eu já tinha meu maquináriozinho de filmagem para filmar meus voos. Porque Pô. eu já era um cara que já fazia isso. Pô, e E teus já, vídeos são maravilhosos, e, cara, eu, de e, qualidade. antes do vídeo, eu comecei com fotografia. Hoje, se você procurar, eu tenho isso em casa, cara, eu tenho mais de 100 revistas gringas, revistas inglesas, alemães, americanas, do mundo inteiro, ou a capa de revista, ou página dupla, tudo no mundo inteiro. Revistas falando de viagem, revista falando de esporte, e diferentes. Fotografias maravilhosas que eu fazia com tremendo equipamento fotográfico, câmera por controle remoto, imagens do Rio assim que ninguém tinha, e ninguém tem. Eu acho que ninguém vai fazer, porque era complicado fazer. E essas imagens eu tenho lá em casa pelo menos umas 100 revistas, onde eu sou capa, ou onde eu sou matéria central, mas tenho minhas fotografias. Depois da fotografia, eu entrei para o lance das filmagens, e o que deu lugar a isso tudo. É, quem sabe, se não fosse arquiteto, podia ser Podia ser fotógrafo de boleiro. Não, e olha que eu nunca cobrei, porque todos que me mandam queriam comprar suas fotografias. Eu nunca vendi nenhuma. Porque eu fazia aquilo com tanto prazer que eu acho que se eu vendesse, eu ia me sentir assim meio, sei lá, violentado por estar fazendo uma coisa que me dá prazer. E muitas fábricas de asas, eu tenho asa italiana, asa americana, asa inglesa, os caras me pediam para fazer matérias, e eu sempre dava as fotografias. Mas também, e eu nunca pedi nada, mas sempre quando eu ia comprar uma asa, essa asa minha quando quebrou, essa que eu te falei era uma asa inglesa, os caras me mandaram uma asa de graça para mim. Eles falaram, não foi o fato de capotar, foi o fato de quebrar. E todas essas fábricas que eu sempre voei, sempre tiveram matérias em revistas do mundo inteiro. Então, para eles, era uma propaganda de graça. Então, eles sempre tinham alguma maneira, quando eu ia comprar, nós vamos fazer um preço especial para você. Falei, pô, agradeço também, não é legal uma coisa dessa. Mas o legal é isso, que também essas fábricas pelo mundo todo, todos me conhecem em função das minhas fotografias, que rodaram o mundo inteiro em função das fotografias que eu bati e que eram publicadas. Divulgando a cidade maravilhosa. E divulgando a cidade do Rio de maravilhosa. Janeiro. Entendeu? Divulgando a cidade do Rio de Janeiro. Que é uma coisa que eu faço. Eu devendo, apesar de todos os nossos problemas do Rio de Janeiro, que a gente não sabe, a gente sabe que não são poucos, cara, mas eu sou ali no meu Instagram, a coisa que eu mais faço é elogiar o Rio. Entendeu? Mesmo ele me machucando do jeito que ele me machuca, com os buracos na rua fazendo eu cair, mas eu não admito alguém entrar ali para falar mal do Rio. Eu falo, cara, quer falar mal? Vamos falar mal do Brasil como um todo. Não vamos falar do Rio mal especificamente, que aí vai parecer que é uma meia... Pô, tá com uma meia recazinha em relação ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é lindo, é cheio de problema, mas o Brasil é cheio de problema. Não é o Rio de Janeiro. É né? verdade. Então, a gente mora numa cidade que é fantástica. Se ela melhorasse um pouquinho, a gente morava no paraíso. Segurança principalmente, né? Cara, Pô, Sobral, não é brincadeira não. Pra gente também que constrói aqui, cara, se o Rio melhorar 10% em segurança, cara, vai ser uma das melhores cidades do mundo. Tem tudo para ser a melhor cidade do mundo. Tem tudo para ser, cara. Tudo. Mar, montanha. O voo livre já é considerado... Eu estou falando disso que eu estou amarrando muito com o lance da construção. Porque o voo livre é considerado no mundo inteiro o melhor voo urbano do mundo. Tem lugares que são lindos de voar e fantásticos de voar. Muito melhores do que no Rio. Mas Marcelo, voltando ao que eu estava falando, é o seguinte. Quando eu estava colocando o negócio da construção junto com o negócio do voo ao Cristo, do voo livre do Rio de Janeiro, e que eu não admito muito que as pessoas falem mal, é que quando você está voando ali no Cristo e você tem o feedback das pessoas que veem o vídeo, elas tocam muito nessa coisa da segurança, da insegurança, que logicamente é muito mais exagerado, não querendo minimizar. O Rio tem os problemas que ele tem, mas se ele tivesse um pouquinho menos de problema, principalmente no tocante à segurança, nós todos, sociedade como um todo, e a gente que tem o construir, o vender como nossa parte profissional, todo mundo ia sair ganhando. Fora que toda a cidade em si ia ganhar demais. Então eu sou um defensor da cidade, assim, cara, como poucos são. Quando alguém comenta alguma coisa no meu Instagram falando sobre o mal sobre o Rio de Janeiro, cara, praticamente eu não admito, porque eu falo, amigo,
Você mora onde? Eu pergunto assim, que eu já não tenho mais paciência, porque as pessoas têm... O Rio causa muita inveja nas pessoas, eu sinto isso, principalmente quem não é do Rio. E as pessoas, em vez de falar, pô, realmente a insegurança é uma coisa que incomoda, essa coisa toda, e eu concordo com isso, mas as pessoas extrapolam muito em cima disso. Eu falo, amigo, vem cá, me diz uma coisa, você mora na Finlândia, você mora na Suíça, porque se você mora no Brasil e está falando de insegurança, é um problema do Brasil como um todo. O Rio de Janeiro ainda tem uma grande vantagem, a gente ainda tem beleza. Aí eu já tento ir quase para o lado pessoal, eu estou quase agredindo o cara nas palavras. Porque eu falo, pô, tu mora num lugar cocô e ainda quer falar mal do Rio de Janeiro, amigo? Tu conhece? Quantas vezes vem no Rio? E às vezes eu faço questão, cara. Aí o cara fala isso, eu vou no Instagram do cara. Quando é aberto, dificilmente não tem várias fotos do cara passando férias no Rio, não sei o que do Rio. Então, no fundo, o cara parece que ali tem uma certa inveja e vai ali dar uma de hater ali para justificar aquela meia, né, estocadinha que ele está dando na tua cidade. Eu não gosto que fale do Rio, apesar que fale mal, apesar dos problemas que a gente sabe que tem. Entendeu? As cidades mais bonitas para mim, não tem assim. Pô, tu vai ali para Búzios, onde eu sou apaixonado também, eu fico doido. Então, cara, Rio de Janeiro. Imagina, Búzios, Arraial do Cabo. Arraial, Paraty, Angra. Pelo amor de Deus, gente. Porra. Não tem. Assim, entendeu? É aquilo que eu falei, o Rio de Janeiro... Melhorando, vai ser a melhor cidade do mundo. Nossa, cara, se o próximo governante, cara, botar na cabeça que tem que melhorar 10% e depois o outro mais 10%, se a gente consegue evoluir nesse aspecto... Um pouquinho de cada vez, mas pouquinho, o negócio é melhorar. Cara, a gente vai dar um salto de qualidade na nossa cidade como a gente nunca viu. E não precisa muito, Marcelo, precisa de boa vontade e de coragem. É verdade, verdade. Entendeu? Precisa de coragem, a gente precisa de governante que assuma realmente um compromisso. Não agora que está se entrando numa época eleitoral e todo mundo dizendo que vai fazer todo mundo faz. Com certeza, todo mundo faz, mas um pouquinho cada vez. E nós mesmo, né, como cidadão, fazendo a tua parte. Cara, cada um de nós. Tudo para ser assim, o melhor lugar do mundo para se viver mesmo. Não, eu sou muito disso, de achando que cada um, se fizer um pouco a sua parte... Cara, eu era daquele cara que eu também fui educado. Eu era um mal educado, que eu estava com uma bala de papel, jogava pela janela. Hoje tu entra no meu carro, ou ele está lotado de papelzinho, eu já cheguei e já tirei aquele... Mas eu sou incapaz. Hoje, quando vejo alguém abrir a janela e jogar uma coisa do lado de fora, eu fico indignado com aquilo. Eu passei também por essa fase, reeducando. Exatamente. Tu ia à praia, tu botou... Pegar um papel que tu acabou de comer um sanduíche, jogar na areia da praia. A gente não consegue fazer cara, isso. Eu boto dentro da sunga, eu boto no short, eu engulo. Só não jogo fora, cara. Entendeu? Mas então a gente precisa disso, a gente precisa se conscientizar que a gente precisa melhorar muito como pessoas educadas, civilizadas, para a gente também exigir. Isso aí. Para a gente exigir, e na primeira oportunidade a gente bota uma lata pela... Tem que começar de dentro a mudança. Tem que começar por nós mesmos, entendeu? Reclamar sempre do que está errado, a gente não achar que a reclamação não adianta nada, não tem que reclamar sim. Porra, tem que tentar melhorar o que a gente tem. Porque, afinal de contas, é onde a gente mora, né, cara? Onde nossos filhos, nossos amigos, nossa família, porra, moram também. Então a gente tem que fazer melhorar o lugar que a gente passa nossa vida toda, né? Com certeza, não tem. Tem que melhorar e muito, e cada vez melhorar mesmo, para ficar. Eu vou te falar que ali a vantagem é que tem muita coisa para melhorar. Se o cara fizer um pouquinho, já aparece bastante. Com certeza. É que ninguém faz nada. Que ninguém faz nada, cara. Eu não quero que o Brasil, que o Rio de Janeiro ou o Brasil vire uma Suíça. A gente nunca vai ser, porque a nossa essência é diferente. Cara, mas a gente podia ser um povo, pelo menos, mais parecido com o chileno, mais, sei lá, ter um pouco mais de cuidado. Porra, a cidade ser um pouco mais bem tratada, entendeu? Ter um pouco mais de educação. Não dá pra gente olhar na calçada, como a gente vê todo dia, lixo para tudo que é lado. Os garis indo pra praia e falar que assim, os caras tiraram X toneladas de lixo num dia que deu praia. Como assim, cara? Como assim? Tirou toneladas de lixo? Essas toneladas eram para
para todo mundo levar para casa. Descartar no lugar certo. Cara, pronto. impressionante, cara. Então, quando a gente... E hoje eu entendo, antigamente eu me incomodava um pouco ver os condomínios fechados da Barra, porque, na verdade, os condomínios fechados da Barra é uma demonstração total da incompetência do próprio Estado. Porque por que ele se consentiu o condomínio fechado? Como ele não tinha capacidade de prover a segurança, ele falou assim, pô, no momento que os caras ali eles querem cercar para dar segurança, é como se ele estivesse terceirizando a segurança. Porque os condomínios fechados partiram daí. Você não encontra condomínio fechado numa cidade evoluída, uma cidade... Você vai para a Califórnia, para a Flórida, só quando o condomínio é fechado por escritura. Aquele terreno é de um condomínio onde só entra quem é morador, ponto. Isso é uma coisa. Como nós temos aqui 3 ou 4 na Barra, não é nada. Alphaville, acho que é um desses, o Aroca Barra Clube, acho que é outro fechado mesmo por escritura. O resto é fechado na Barra. Mas que é consentido e nunca mais vai ser aberto. Viraram uma associação de moradores. Virou por quê? Mas começou tudo... Condomínio, pouquíssimos. Várias ruas fechadas, mas tudo em função da segurança que vem lá de trás. Você vai na Califórnia, você vai na Flórida, entra naquelas ruas com casas lindas, maravilhosas, você não vê um lugar que tenha cancela que você é proibido de entrar. É verdade. Então você aqui tem mansões, tem Malibu, casas lindas, maravilhosas. Cara, se você não tiver tag, se você não entra, só vai entrar depois de discutir, de dizer que vai ali, que não sei o quê, bababá. Eu até compreendo, cara, porque proibido não poderia ser, mas eu até entendo que tem que ser proibido, porque tem que manter a segurança dentro do condomínio, porra. Porque o Estado não dá segurança. O Estado não te dá a segurança necessária para você estar ali dentro. Então, cara, é um mal necessário, mas que começou em função dessa insegurança que a gente tanto comenta. Mas eu creio que vai melhorar. Não sou otimista. Eu acho que vai. Eu acho que já melhorou demais, cara. Antigamente a gente não colocava o cinto de segurança no carro. É verdade. Não andava nem de cinto de segurança. A gente não botava o cinto de segurança. Então, aos poucos... E você vê que aos pouquinhos... E olha só, e a grande maioria, o americano não faz determinados tipos de coisa, não é porque eles são tão mais educados. É porque a lei é feita para cumprir. Então, se um cara lá joga um papel fora e um policial na rua vê, esse cara é multado naquela hora. Naquela hora o cara para o cara, tira um documento, está multado em $100. Tem punição, né? Tem punição. Olha, você vai, daqui a 15 dias, você vai perante o juiz. O dia que começar a fazer isso no Brasil, e não é nada demais, mas aí tem que começar de ter um policial que saiba aonde ele pode ir, de direitos e deveres, todos os profissionais. Cara, aí você começa a educar o povo. Porque também o americano, que eu volto a falar, ele foi educado porque teve também gente atrás deles cobrando. Aqui não existe isso, entendeu? Então hoje a gente vê assim, a geração que a minha filha já estudou, já tem uma mentalidade totalmente diferente. Da minha neta já vai ser uma melhor ainda. Mas a gente não pode esperar que gerações passem para uma coisa que você em 10 anos pode consertar. É verdade. A segurança é uma delas. Com certeza. Entendeu? Eu acho que eu já falei demais. Muito bom, que o papo aqui rende, né? Se deixar aqui, a gente vai. Aqui, então... Fica para um próximo episódio. Não vai faltar conversa, não vai faltar prova. Tivemos algum imprevisto aí, que realmente se alongou, mas tudo certo. Tudo na ordem. E se inscreva aí no canal. Pô, e assim, para mim foi uma honra, um privilégio ter você aqui. Que é uma inspiração para mim nos esportes, pô, nas construções, nos projetos, cara. E um amigo que o mercado imobiliário me deu. A gente é amigo há muitos anos, cara. Isso, vendendo ou não vendendo, comprando ou não comprando, essa amizade não acaba. E vamos tomar esse vinho. Não, e vamos tomar esse vinho, tá combinado. Deixa eu só saber quando eu vou viajar, quem sabe... É bom que você viaja, que eu sabe que tu adora vinho de Napa Valley. Então já é bom que você vai para os Estados Unidos, tu traz um belo californiano para a gente tomar aqui. Tá bom, fechado então. Fechado? Tá feito então. Valeu, Renato. Muito bom mesmo. Obrigado.